Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre extensão de marca, uma estratégia que muitos artistas utilizam e que você também precisa pelo menos saber para talvez quando chegar a hora você a utilizar. Vou usar de exemplo 3 artistas, que é o Djonga, o MD Chef e o Zeca Pagodinho, tá bom? Então fica aí pra gente poder acompanhar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu nunca achei que esse... Nunca achei não, né? Mas eu achei que ia demorar muito pra esse canal chegar em 1000 inscritos. Batemos 1000 inscritos. Estamos já quase chegando em 2000. E eu já botei a meta anterior lá na lua. A meta é chegar em 10 mil. Porra, 10 mil pessoas aqui, meu irmão, falando de música, negócio, empreendedorismo, filosofia, né? Um monte de coisa que a gente vai juntando aqui, política, geopolítica. Enfim, é bem amplo aqui, né? Mas sempre como temática música, porque no fundo eu tenho uma pretensão, e eu vou revelar aqui nesse vídeo, de formar a próxima geração de artistas desse país, né? Eu sinto que assim que a gente tiver uma nova classe artística mais bem formada, mais bem informada, né? A gente com certeza vai ter um país muito melhor. Os artistas têm um papel fundamental na construção desse país, da sociedade como um todo, e eu estou trabalhando para que isso aconteça, beleza? Então eu conto com você. Então se tiver uma galera aqui, significa que se desses 1000, 10 mil, 2 se tornarem artistas relevantes no Brasil inteiro, a gente vai ter feito uma mudança bizarra, beleza? Bizarra. Um artista que se posiciona muda milhões de pessoas. Milhões de pessoas, vocês sabem muito bem disso, tá bom? Mas vamos lá, o papo não é sobre isso, o papo é sobre extensão de marca. O que é extensão de marca, Rodrigo? Extensão de marca, eu fiz um vídeo, se você quiser ver, tá lá no meu Instagram é @rodrigo_lemos. Eu fiz um vídeo de Reels falando sobre isso, usando o exemplo do Djonga, tá? O que o Djonga fez? Eu vou explicar o conceito a partir do exemplo do Djonga em primeiro momento. Então, o Djonga, ele é famoso, né? O Djonga tem relevância, o Djonga tem mídia, e o Djonga pegou essa galera e levou para um outro negócio. Então, o negócio dele é música, certo? O negócio dele é show. E ele levou essa mídia, né, esse buzz que ele tem dentro desse universo, para uma outra indústria. Então ele abriu um restaurante. Aí, muita gente me comentou assim, né, no meu vídeo lá no Reels: ah, normal, cara, abrir um negócio e tal. Mas não é a mesma coisa, porque antigamente você não tinha capacidade de fazer essa extensão de marca como é hoje. Então pensa assim, um cara que era, sei lá, o jogador do Flamengo nos anos 80, o Nunes, atacante do Mundial de 81. Vamos supor que o Nunes, ele é famoso, né, ele é jogador, tal, ídolo da nação, e ele abrisse um restaurante. Ele não tinha canais de comunicação suficientes para poder comunicar isso e fazer essa extensão de marca. Para ele poder comunicar isso, no máximo ia sair uma notinha no jornal, né? E se ele quisesse de fato, né, bater muito na tecla, ele teria que pagar muito em mídia para poder fazer com que as pessoas fossem lá no restaurante dele. Ele não tinha capacidade, ele não tinha meios para poder fazer essa extensão como é hoje. Hoje tem um mecanismo fundamental, que é isso aqui que a gente está fazendo, entendeu? Que a rede social possibilitou cada um ter a sua própria mídia. Então, dentro desse novo universo, onde cada um pode ter a sua própria mídia, o seu próprio canal de comunicação, essa estratégia de extensão de marca se tornou muito eficaz e está sendo utilizada por uma galera. Então, o que o Djonga fez? Ele abriu um restaurante, né, com o nome de uma música dele para poder, né, ele poderia abrir um restaurante, sei lá, meu irmão, restaurante Árvore da Serra, né? Ah, é do Djonga. Não, ele não fez isso, né? Ele fez uma coisa bem linkada. Então o nome do restaurante é o nome de uma música, Olho de Tigre. Quem é fã do Djonga e conhece a discografia dele, ao bater o olho no restaurante já sabe que é dele. Há uma identidade de marca ali muito clara. Por quê? Porque ele estendeu a marca dele. Ele, dentro do mercado da música, ele expandiu para o mercado de restaurante, mercado de comida, beleza? Isso é uma extensão de marca. Por que ele fez? Ele pegou a mídia dele que ele tem aqui. Então imagina, todo mundo que é fã do Djonga e mora em Belo Horizonte, vai no restaurante do Djonga. Mas não tenha dúvida disso. Até porque tem a possibilidade de encontrar com o Djonga. Como eu postei lá no meu Reels, vira e mexe, o Djonga tá lá no restaurante. O negócio é dele, ele é o dono do negócio. Então, ele cria um novo local onde o artista pode, o fã pode estar na presença do artista. E olha, para pensar. O fã que quer ver o Djonga, o que ele faz? Ele vai no show. Quanto custa o show? Vamos botar ali que o show custe, sei lá, vamos botar 100 reais, tá? Vamos botar 100 reais, tá bom? Ele vai lá no show, custa 100 reais, só que desses 100 reais, o Djonga tá recebendo ali uns 30, talvez 20, é o que vai ficar pro Djonga, tá? Dos 100 reais que ele paga. Quando o cara vai no restaurante do Djonga,
Quanto que ele vai gastar? Ele vai gastar ali R$200, né? Ele não vai sozinho. Ele vai comer um prato aí, um prato outro, mais 2 bebidas, né? Hoje em dia tá essa porra, 100 e pouco, vai dar 100 e pouco. Eu não sei quanto é que estão os preços lá, tá? Posso estar sendo impreciso aqui, mas vai dar mais ou menos isso daí. Só que o ponto não é se vai dar isso daí, a questão é o quanto vai ficar no bolso dele, a margem dele, entendeu? Talvez a margem dele no restaurante, talvez seja maior do que a margem dele no show, ou seja, talvez ele ganhe por fã no restaurante dele mais do que no show dele. Claro que no show ele pode botar 10 mil pessoas, né? No restaurante ele não vai ter essa condição. Porém, ele cria um vínculo, uma aproximação e também uma relação mais duradoura com aquela pessoa, porque você só pode ir no show dele uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Um fã vai conseguir ir no show de um artista, você pode ir no restaurante toda semana. Então você também tem uma periodicidade maior. Então aquele fã que demora 12 meses para te botar R$20 no bolso, agora ele pode te botar R$20, R$30 toda semana, né? Então ele vai aproximar com os fãs. Essa é o processo de extensão de marca e essa é a lógica, né, que provavelmente ele usou para poder criar esse negócio. Esse é um exemplo, beleza? Existem outros exemplos que eu falei no começo, que são um pouco diferentes, tá? Então, por exemplo, você tem o exemplo do MD Chef. MD Chef também é um dos maiores artistas de rap do Brasil, rap trap do Brasil. E ele é um dos primeiros que fez isso. Ele criou um whisky, olha que maneiro, né? Aí já é uma outra mecânica. Por que é uma outra mecânica? Primeiro porque o nome do whisky não tem uma relação direta com ele, né? Mr. Lion, se eu não me engano. Claro que talvez o cabelo do MD Chef parece meio que uma juba, lembre um leão, e talvez Mr. Lion seja um leão. Não sei se teve essa ideia, às vezes teve, tá? Ou não, seja só ideia da minha cabeça, né? Porque o MD Chef tem aquele cabelão assim, né? Parece um leãozão, apesar dele ser pequenininho. É maneiro, MD Chef é maneiro, eu gosto do MD Chef. Yeah! Ele é bravo. E ele é da minha área, tá ligado? Ele é da minha área. Rio Comprido, Turano, Tijuca, por aí. Então eu gosto mais dele por isso. Ele fez o que? Ele criou um whisky, né? O Mr. Lion. E o whisky já é diferente da ideia do restaurante, porque não dá pra você ficar indo, né? E ter a chance de encontrar com o MD Chef, que é um plus que o Djonga tem no restaurante dele. O whisky é um produto já industrializado que ele vai colocar e vai vender, principalmente ele vai vender para outros negócios, que a gente chama de B2B, né? Business to business. É um negócio, só que você vai vender para outros negócios, né? Claro que talvez ele também tenha B2C, né, que é Business to Consumer, ou seja, você vai vender para consumidores diretos. Acho que o whisky dele também tem isso, você pode comprar direto com ele. Mas o mais natural que ele faça é se vender para alguma distribuidora, vender para rede de supermercado, né, vender enfim, para isso, né? É um business um pouco diferente, a pessoa não vai ter o contato direto ali com o MD Chef, mas ao ter aquele whisky ali, ela vai saber que é do MD Chef. Sim, ele também usou a ideia da extensão de marca. Então, todo mundo compra o whisky do MD Chef, né? Talvez, inclusive, a galera não vai nem falar muito o nome do whisky, tá? Vai falar o whisky do MD Chef. O The Rock lá fora fez isso também, enfim. Lá atrás o Jay-Z fez isso também, né? Lembra daqueles fones, o Beats, né? Era do Jay-Z. Jay-Z e aquele mano, não sei o que, Lovine, que é um brabo também da indústria. Enfim. E por fim, um outro exemplo também de extensão de marca, porque essa é uma grande tendência no mercado, então todo mundo precisa entender o que é isso e poder ter isso na mão, para na hora que precisar você poder fazer. E olha, você não precisa ser gigante para poder fazer isso não, tá? Você com alguma relevância já consegue fazer um negócio desse e fazer bem esse processo de ir levando a tua mídia do teu business para um outro business, beleza? O outro exemplo, o último exemplo, o exemplo do Zeca Pagodinho, tá bom? O Zeca Pagodinho, para quem não sabe, tem o Bar do Zeca. E aqui o business é muito diferente, tá? Por quê? Porque número 1, é um restaurante, assim como o do Djonga, no caso um bar. Mas número 2, diferente do Djonga, não é do Zeca. O Zeca não é o dono principal e não é o operador do negócio, né? É raríssima a chance de você ir lá e ver o Zeca. Diferente do MD Chef, não é um produto, é um local, é um estabelecimento. Diferente do Djonga, pelo menos por enquanto, também já dá o ar de franquia, né? Não sei se eles já abriram franquia, mas já tem em vários lugares. Aqui no Rio de Janeiro eles têm 3 ou 4, tem até em São Paulo também.
né? Como que foi feito nesse caso do Zeca Pagodinho? Como que é o negócio que acontece por trás disso? Olha, temos o Zeca Pagodinho, que é uma figura quase que folclórica da música brasileira, né? Vamos pegar a mídia dele e o nome dele e colocar num estabelecimento comercial. Mas ele não é o dono. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai lá, um grupo de empresários se une, vai lá e fala: Zeca, tudo bem? Temos aqui o projeto para você. A gente quer colocar o seu nome, criar toda a estética do bar em cima de você, né? E a gente vai te dar um royalty por isso. Então você vai ter aqui 5%, 10%, 15%, não sei a porcentagem do negócio, para você. Ou seja, no caso do Zeca, ele só tem que assinar um contrato e ceder o direito de imagem dele, o que a gente também chama na música muitas vezes de licenciatura, né? Ou seja, licensing, eu não sei se é licenciatura ou licenciação, né? Mas é licensing, né? Você na música, quando você vai distribuir música, você vai fazer música, você tem que assinar contrato de licenciamento. Licenciamento, é assim, licenciamento. Você está licenciando que outras pessoas possam usar a sua imagem, né, a sua música, vender a sua música, né, por você, e elas vão te pagar um royalty. É exatamente isso que o Spotify paga, né? Faz, né? O Spotify, ele fala: olha, beleza, me dá a sua música aqui. Valeu? Agora eu vou vender. E o que eu ganhar disso daqui, eu vou te pagar um royalty por isso, né? É exatamente a mesma mecânica. Então, no caso do Zeca, é esse modelo, né? Claro que eu não tenho acesso aos contratos, eu não estou nos bastidores desse negócio, apesar de que eu conheço uma outra pessoa, mas eu ainda não estou nessa fase de fazer apuração e ser jornalista, né? Nesse sentido. Talvez um dia eu faça, eu gosto disso, né? Mas são modelos diferentes. Então, tem o Djonga, tem o MD Chef, tem o próprio Zeca Pagodinho. E aí, a partir do Zeca, né, aqui no Rio, pelo menos, tem bar da Alcione, tem bar do Belo. Não sei se tem bar do Bombonzinho, mas acho que teve também. Enfim, isso começou a se tornar uma febre porque essa é uma tendência. É esse ponto que eu quero trazer aqui. Essa é uma tendência que eu não vejo a hora... eu não vejo ela em queda. Pelo contrário, eu vejo ela só crescendo, tá? Eu acho que no futuro os negócios todos vão estar atrelados a pessoas famosas. Então, a WePink da Virgínia já é um exemplo disso, né? O pessoal vai na WePink pela Virgínia. E, cara, as marcas atreladas a famosos é uma tendência, a extensão de marca. E o rap se ligou nisso. Então, o Djonga já fez, o MD Chef já fez. E a tendência é que cada um mais faça. Inclusive, cara, se tiver algum artista relevante, grande aí de rap, que pense em fazer, me procura que eu consigo conectar você com pessoas que tocam esse projeto e que podem pensar uma solução para você. Beleza? É mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido o que é extensão de marca. Qualquer dúvida também coloca aí. Eu tenho que tirar um dia para poder responder os comentários. Eu sempre mando vocês comentarem, acaba que eu não comento de volta. Eu tô vacilando nisso, mas confiem que vai dar certo, tá? Eu tô trabalhando para poder botar muito conteúdo, mas daqui a pouco eu equilibro e vou conseguir, tá ali com vocês, estimulando. Talvez eu crie alguma comunidade pra gente estar mais próximo, né? Tô desenvolvendo melhor agora as consultorias para poder, abrir para mais pessoas e poder ter a capacidade de atendimento, né? Não adianta eu sair anunciando por aí: galera, consultoria, arrasta para cima, e não entregar valor. Então eu tô com muita tranquilidade, dando passo a passo para que quando eu fizer, eu faça algo realmente que, seja muito foda, que gere muito valor para você e que seja, sei lá, life change na tua vida. Você entre e saia uma outra pessoa, e para isso eu preciso ter algo mais estruturado, né? Algo para poder atender mais pessoas. Hoje eu atendo poucas pessoas porque é o que eu consigo fazer no meu dia a dia. Então, enfim, é isso, né? Nada a ver com o vídeo, mas é um desabafo. Rapaziada, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!